A música que tu escuta, talvez ela tá influenciando mais a tua mente do que tu imagina. E calma, eu não vou fazer aquele discurso de que toda música atual é uma merda, ou que todo artista é ruim, ou que se tu ouviu um funk no sábado, acabou a tua vida. Não é isso. Eu ainda gosto de música, eu ainda acho que tem muita coisa boa sendo produzida, mas eu comecei a perceber uma coisa em mim. Tinha música que não era só entretenimento, era combustível. Eu estava tentando parar de fumar, estava tentando ter mais disciplina, estava tentando construir valores e sair de alguns padrões que eu sabia que estavam me afundando, e ao mesmo tempo, todo dia eu colocava as mesmas músicas para tocar. Música falando de droga, música falando de traição ou de sexo casual o tempo inteiro, música tratando impulso, num geral, como se fosse sinônimo de liberdade, e eu achava que aquilo não tinha nada a ver comigo. Porque, pô, era só música, né? Só que não era só música. Era o que eu ouvia no treino, era o que eu ouvia no carro, era o que eu ouvia quando eu estava sozinho, era o que ficava repetindo dentro da minha cabeça depois. E quando eu tentava mudar a minha vida, eu percebia que uma parte da minha vida ainda estava meio que presa, sabe? Tudo porque eu estava consumindo as músicas de forma automática. A música, ela não vai controlar a tua mente como se tu fosse um robô, mas ela cria clima, ela reforça a emoção, ela normaliza uma ideia. E cara, principalmente, algumas coisas parecem ser mais desejáveis do que elas realmente são. Exemplo, quando uma música fala de vício como se fosse algo estiloso, ou de traição como se fosse um troféu, do vazio como se fosse uma personalidade normal, de ego como se fosse poder, tu escuta isso todo santo dia. Uma hora, aquilo para de parecer algo estranho, aquilo para de parecer algo ruim e começa a parecer normal. E o que parece normal, a gente para de questionar. E isso acabou me pegando, não a música em si, o pacote. A estética, a repetição, a identidade que vinha junto com ouvir as músicas que eu ouvia, porque chega uma hora que tu nem diz mais, ah, eu escuto esse tipo de música. Tu escuta, aquilo faz parte de ti, então tu diz que esse é o teu estilo. E quando algo vira parte da tua identidade, tu defende aquilo lá até quando aquilo tá te fazendo mal. Isso não acontece só com música, acontece com vídeo curto também. Tu abre o celular para ver um videozinho e quando percebe, tu ficou meia hora lá consumindo coisas ruins, consumindo raiva, consumindo fofoca, consumindo as pessoas falando mal da vida alheia, se comparando, ostentando, fofocando, vendo coisas que geram ansiedade, gente brigando, gente farmando hype com a morte das pessoas, tá ligado? Que com zero empatia foi lá, gravou o celular, pegou o celular e gravou o vídeo para ser o primeiro a aparecer falando da morte de alguém, como no caso do menino Gully, que foi algo muito triste que aconteceu essa semana. Gente mostrando uma vida perfeita e fingindo que é real, tá ligado? E aí tu fecha o app se sentindo um lixo, mais acelerado, mais ansioso, insatisfeito com a própria vida, mais distante da vida que tu queria construir. Só que como foi só o conteúdo, tu não leva a sério. Mas o teu cérebro, a tua mente, ela leva a sério. O cérebro, ele aprende por repetição. Aquilo que tu vê todo dia, ouve todo dia, repete todo dia, começa a virar referência do que é certo, mas não necessariamente verdade. Mas é uma referência. E essa referência, ela acaba moldando o comportamento. Tem também uma pesquisa sobre isso.
Tem um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology com pesquisadores da Iowa State University que mostrou que músicas com letras violentas aumentam o pensamento agressivo, sentimentos hostis nas pessoas que participaram desse estudo. Pesquisas mais recentes, elas também apontam algo parecido, que letras muito agressivas tendem a alterar o estado emocional, enquanto conteúdos mais positivos podem reduzir a hostilidade em algum contexto. Ou seja, não é só papo de velho reclamando da geração. É simples. O que entra na tua mente com frequência tem algum efeito sobre o teu estado interno. Talvez não mude a tua vida do dia para a noite, mas todo dia um pouco muda. E aí eu comecei a fazer um teste. Eu não parei de ouvir tudo. Eu não virei um monge, eu não apaguei toda a minha playlist. Eu ainda continuo ouvindo algumas vezes umas músicas com umas letras horrorosas e que trazem essa sensação que eu expliquei. Mas eu comecei a filtrar melhor. Comecei a perceber e tentar entender e fazer essa pergunta de essa música, ela me deixa mais calmo ou ela me deixa mais agitado? Isso aqui conversa com quem eu quero me tornar ou isso me afasta de quem eu quero ser? Então, eu comecei a trocar algumas músicas por umas músicas mais leves, um gospelzinho, um reggae, um pop mais de boa, um pagodinho, músicas que me colocavam em um outro estado. Exemplo, tem uma música gospel que pra mim passa uma vibe muito foda, que é Anjos de Deus, do Marcelo Rossi. Eu não sei se ele que criou, se ele só cantou, mas enfim, não importa. E não só pela religião, é pela atmosfera. Tu escuta aquilo e aquilo te coloca em outro lugar. Tu acaba desacelerando, se organizando, se lembrando de algo maior, entendendo que o que tá aqui é passageiro e que uma hora a dor vai acabar, uma hora a dor vai voltar e que tá tudo certo. Isso muda o jeito que tu passa o dia. Não porque a música é algo mágico, mas porque ela acaba regulando o teu estado. E quando o teu estado emocional muda, tuas escolhas elas mudam junto. Então a pergunta não é se essa música ela é boa ou ruim de ouvir. A pergunta é: o que que essa música reforça dentro de mim? Ela reforça a minha paz? Ela me deixa mais focado, mais corajoso, me deixa presente, aumenta a minha fé, ou reforça a ansiedade, os impulsos, o ego, vício, a comparação, vontade de fazer merda. E essa pergunta ela é desconfortável, mas ela é necessária, porque tem coisa que a gente chama de gosto, mas que na prática é um condicionamento. A gente acostumou, a gente repetiu, a gente colocou aquilo como trilha sonora da nossa vida. Só que essa trilha sonora talvez esteja combinando mais com a vida que tu quer abandonar do que com a vida que tu quer construir. Então eu quero te propor um teste simples, cara. 15 dias. Só 15 dias. Não precisa ser radical. E então, por primeiro, tu vai lá, abre a tua playlist, olha com honestidade, não com culpa, nem com moralismo falso, só honestidade. E se pergunta, essa música reforça quem eu quero ser ou quem eu quero deixar de ser? Segundo, troca uns 30% ali, não precisa pagar tudo. Só substitui uma partezinha das músicas que te deixam num estado melhor, mais calmo, mais focado, mais leve, mais consciente. Em terceiro, para de usar a mesma música para tudo. Música para treinar pode ser uma, música para estudar pode ser outra, música para dirigir pode ser outra, música para ficar em paz pode ser outra. Não precisa viver o dia inteiro no mesmo estado emocional. Quarto, faz a mesma coisa com os vídeos curtos. Repara o que tu está consumindo. O conteúdo que tu vê todo dia te dá clareza ou te deixa mais perdido? Te inspira ou ele está te comprando? Te acorda ou ele te anestesia? E quinto, depois de 15 dias, observa se teu humor mudou, tua ansiedade mudou, o teu foco mudou, tua vontade de voltar para os velhos hábitos mudou? Se nada mudar, beleza, volta ao normal, mas pô, faz o teste, tá ligado? De verdade. Porque talvez, só talvez tu descubra que o problema não era falta de vontade. Talvez se tu estivesse construindo, tentando construir uma vida nova,
enquanto alimentava a mente com a vida antiga, isso não fecha. Então me diz aí nos comentários. Tu acha que música influencia ou não influencia? E mais importante, faz esse teste por 15 dias e depois volta aqui e comenta o que aconteceu. Se esse tipo de reflexão fez sentido para ti, se inscreve no canal. Aqui a ideia não é passar de perfeito, é olhar com honestidade para as coisas que estão moldando a nossa vida, sem que a gente consiga perceber. Se tu sente, cara, que está vivendo no automático, repetindo padrões, fazendo coisas que nem combinam mais com o tipo de pessoa que tu quer ser, o link do meu curso, o Anti-Automático, tá na descrição. É exatamente sobre isso. Sair dos ciclos que te puxam para trás, antes que eles virem a tua identidade. E para fechar, cara, guarda isso. Você não vira só o que você quer virar. Você vira também o que tu consome todos os dias, inclusive o que tu escuta.